como quer que seja, tá bom? Que o Senhor fale por intermédio da sua palavra agora. Como eu dizia, alguém tem dúvidas de que Jesus marca um divisor de águas em nossas vidas? A própria história, a história secular, e temos aqui um professor de história, a história secular marca dois períodos, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Hoje nós vivemos um período chamado de depois de Cristo, depois do advento de Jesus. Estamos no ano de 2021, marcado por esse ponto de referência, depois de Cristo. E a história do ser humano, principalmente a nossa história de uma relação espiritual com Jesus, também é marcada por esse antes e depois de Cristo. Nós temos um relato da nossa vida antes de conhecermos a Cristo, mas seguramente temos também um novo relato e uma história de vida após conhecermos a Cristo. Quem tem um encontro real com Jesus Cristo tem que ser diferente. O encontro com Jesus marca uma diferença em nossas vidas. Ninguém que tem um encontro pessoal com Cristo continua sendo a mesma pessoa. Quando a gente olha os relatos bíblicos, é quando o cego deixa de ser cego e passa a ver, é quando o paralítico anda, é quando o faminto é alimentado, é quando a adúltera deixa de adulterar, é quando o endemoniado é liberto dos demônios, é quando o drogado deixa de se drogar, é quando o mentiroso deixa de mentir, é quando nós passamos a viver uma vida aos pés de Jesus e marcando a diferença com aqueles que estão ao nosso redor. Já vimos nessa série de mensagens, cujo título é Os 7 Eu Sou de Jesus, no Evangelho de João. Já vimos na primeira mensagem que Cristo diz, eu sou o pão da vida. E quando nós cremos que Ele é o pão da vida para nós cremos num Jesus que supre cada uma de nossas necessidades. Um Jesus Cristo que supre a principal necessidade, a necessidade espiritual. Na segunda mensagem, Jesus diz e se apresenta, eu sou a luz do mundo. E quando recebemos a Ele como a luz do mundo, nós recebemos a luz que rompe diante das trevas, a luz que ilumina o nosso caminho, e a luz que faz de nós reflexos da luz maior que é Cristo, para levarmos outros ao conhecimento de Jesus. Vimos também que Jesus disse que é a porta, e a única porta necessária e possível para nos levar à presença de Deus. E domingo passado vimos que Jesus é o bom pastor que com a sua voz afasta os nossos temores, traz paz, nos dá direção, garante a vida eterna e dá total segurança de salvação. Hoje nós vamos para a quinta mensagem, o quinto eu sou de Jesus. E descobriremos hoje como o poder divino se manifesta em Jesus Cristo, em mais este eu sou. Nós temos sido acometidos nos últimos 17 meses por uma nuvem escura de mortes. Quase já 600 mil pessoas foram ceifadas por essa enfermidade chamada de Covid. E como se não bastasse a Covid, nós temos aqui só mais 2 relatos. Tivemos a Anneli, que falamos no começo desse culto, uma vida ceifada pela Covid, mas tivemos mais 2 vidas ceifadas, e que não tinha nada a ver com a Covid. O Ezequias e agora também o Marcos. Um dos eventos dos quais nenhum ser humano consegue escapar é o evento morte. A morte, sem sombra de dúvidas, é o grande inimigo a ser vencido. A morte é real. Se podemos dizer que temos uma certeza nesse mundo, a certeza é de que morreremos, a não ser que Cristo volte
e volte enquanto estivermos vivos e nós estivermos preparados para a volta dele, porque nos apossamos do passaporte da salvação, que é o sangue de Jesus Cristo. Hoje eu quero te convidar para ver o quinto eu sou. E nós vamos ver como neste quinto eu sou, Jesus Cristo revela-se a nós como aquele que tem poder sobre a morte. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, 17 a 27. João 11, 17 a 27. Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Mais uma vez, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. O quinto eu sou de Jesus é este eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta a nós hoje como eu sou a ressurreição e a vida. O que aprendemos com essa declaração de Jesus? O que podemos tirar hoje de lições para nossas vidas? Primeiro, quando Jesus afirma que é a ressurreição e a vida, nós aprendemos, em primeiro lugar, sobre a realidade da morte. Se Jesus fala que é a ressurreição é trazer a vida, e trazer a vida quem estava morto. Portanto, a primeira coisa que podemos extrair dessa afirmativa de Jesus é a realidade da morte. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. E nós vamos discorrer sobre esses 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física. A morte física, que é o destino de todos os vivos. Não há como fugirmos da realidade da morte física. Para morrer, basta estar vivo. A morte é uma realidade na vida do ser humano. Ela não escolhe sexo, ela não escolhe classe social, não escolhe idade, mas atinge a todos como um decreto do qual nós não podemos escapar. Conta uma história que na Roma antiga, lá no Império Romano, havia uma tradição de se realizar um desfile de gala. Era um desfile normalmente que ocorria em homenagem a um general quando ele retornava triunfante de uma conquista, de uma guerra. Era uma cerimônia surpreendente, admirável, e que poderia fazer com que o general se sentisse um verdadeiro Deus, com letra minúscula. Esse fato de todo o império reunir-se e fazer ali,
aquele cerimonial e ele vir naquela carruagem e as pessoas, sabe, saudando ele, fazia com que esse general se sentisse uma pessoa potente, uma pessoa poderosa. Mas conta a história que junto com esse ritual, na mesma carruagem em que o general imponente ia desfilando pelo império, atrás dele ia um servo. E esse servo vinha repetindo essa frase em latim: respice post te, hominem te esse memento, memento mori. Memento mori. O que significa essa frase? Olhe para trás. Lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que você irá morrer. Memento mori. Você vai morrer. Você está sendo saudado, você está sendo elogiado pelo seu triunfo, mas não se esqueça, você é mortal. Você morrerá. Memento mori. Isso é uma realidade, irmãos. Realidade da qual não podemos fugir. Você talvez se ache autossuficiente. Você se ache com a saúde em ordem. Você se ache com recursos para poder correr a hora que quiser, para buscar os melhores especialistas. Você não depende de SUS, talvez. E você talvez olhe-se imponente, faça seus planos, tenha seus sonhos, mas nunca pare para refletir. Memento mori. Você pode morrer. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma vez. E isso estabelecerá o juízo. A Bíblia também diz em Romanos 5:12 que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia também afirma em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Todos nós morreremos. E se você der uma passeadinha aqui no cemitério de Embu-Guaçu e der ali uma olhada naquelas lápides, você vai encontrar jovens, idosos, crianças. E nesse texto que nós lemos de João 11, de fato, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Está com a Bíblia aberta em João 11 ainda? Olha o que diz no versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro estava enfermo. Versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E eu quero que você saiba que independentemente de sermos amados por Jesus, nós morreremos. Nós estamos fadados a enfrentar enfermidades, como Lázaro enfrentou, e era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, Jesus amava suas irmãs, e esses 3 irmãos também amavam a Jesus. Eu sempre digo a vocês que uma das afirmativas de Jesus para nós é que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, não estamos livres da morte, não estamos livres de enfrentar esse evento seguro e certo, mesmo sendo amados por Jesus. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E talvez são os questionamentos que nós fazemos a Jesus. O Senhor não está aqui comigo, por que o Senhor permitiu isso? É sempre nós tomando a análise dos fatos segundo a ótica humanista, de que nós somos o centro de tudo. E que tudo tem que se mover ao redor de nós.
A pergunta certa, eu sempre digo para vocês, não é Senhor, porque o Senhor permitiu isso comigo, mas reajuste essa pergunta. Senhor, Tu que és um Deus santo, puro e perfeito, e que não compactua com o mal e nem com o pecado, por que o Senhor não me exterminou ainda? Miserável pecador que eu sou. Por que o Senhor ainda me galardoa com a vida? Nós não mereceríamos estar vivos. Mas se estamos, é pela misericórdia do Senhor, amém ou não? É porque Ele é um Deus misericordioso. E Marta inquire a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 32. O mesmo questionamento de Marta é feito por Maria. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Alguém tem dúvidas de que Lázaro estava morto? Lázaro morreu. Por isso que esse texto nos aponta para a primeira grande realidade, a realidade da morte. E, em primeiro lugar, a morte física, destino de todos os homens. Mas, sobre a realidade da morte que esse texto nos revela também a realidade da morte espiritual. É o segundo tipo de morte. A morte espiritual atingiu a todos os homens, e atingiu a todos os homens em virtude do pecado. Note o que está escrito em Colossenses 2:13. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2, no versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados, olha o estado que o pecado nos deixa, mortos, não fisicamente, mas espiritualmente, mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Estando mortos espiritualmente, podemos passar por um evento maravilhoso, de sermos trazidos novamente à vida espiritual. E é isso que Paulo continua nesse texto dizendo: vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A morte espiritual é uma realidade. O homem feito à imagem e semelhança de Deus possui um corpo físico. É esse que vocês estão vendo aqui. Vocês estão me vendo porque eu tenho um corpo físico visível a vocês. Mas dentro de nós temos uma alma. Dentro de nós temos um espírito, que em virtude da entrada no pecado no mundo, esse espírito desligou-se, morreu. Esse espírito hoje impede que nós possamos ter comunhão com Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 3:23, porquanto todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, por nos deixar mortos espiritualmente. Em Efésios 2, 1-3, a palavra de Deus diz o seguinte, carta de Paulo aos Efésios 2, 1-3. Ele vos vivificou, ou seja, Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Note o conceito de morte espiritual em virtude dos nossos pecados. Antes de conhecermos a Jesus, qual era o nosso estado? Versículo 2. Noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Não somente aprendemos nesse texto de João 11 acerca da realidade da morte,
Mas em primeiro lugar da morte física, quando o corpo morre. Mas também aprendemos sobre a realidade da morte espiritual. Quando o corpo está vivo, a pessoa pensa, a pessoa raciocina, a pessoa interage, a pessoa vive, mas está desligada de Deus, porque o seu espírito está morto. É morte espiritual, a condição de todo ser humano que ainda não encontrou-se com Jesus. Volta para o texto de João 11, e olha o que diz em 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja que Jesus afirma a Marta. Diz que alguém que esteja morto, ao crer nele, viverá. A pessoa, ainda que esteja morta, ao crer em Jesus, ela passa a ter vida. Aí eu te digo, como um morto, fisicamente, poderia crer? Como Lázaro, que estava morto fisicamente, poderia crer em Jesus? Não temos dúvidas de que é a morte eterna. A morte eterna, reservada a todos aqueles que rejeitarem a Jesus. A morte eterna na palavra de Deus também é chamada de segunda morte. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse 20, capítulo 6. Apocalipse 20, versículos 6, 14 e 15. Apocalipse 20, leremos 6, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A Bíblia fala de segunda morte. O que é a segunda morte? Versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo, segunda morte. Veja o que diz ainda em Apocalipse 21, versículos 7 e 8. É só virar uma página. Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. É a impossibilidade de qualquer forma de se relacionar com Deus, de ter mais uma chance de salvação, de poder se arrepender, de poder dizer, não quero estar aqui, me dá mais uma chance, Deus, eu me equivoquei, eu demorei, eu deveria ter tomado uma decisão e não tomei. A segunda morte é destino final daqueles que rejeitaram a Cristo. Lago de fogo e enxofre. Está com o seu dedinho marcado lá em João 11 ainda? Olha o que diz lá em João 11, no versículo 26. Lembra que no 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crer em mim e que estiver morto espiritualmente,
mas crer em mim pode ter a salvação, pode ter vida espiritual, pode nascer de novo. 26, o que diz? É Jesus agora falando com Marta e dizendo: todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Uau! Quem está vivo e crê em Jesus, nunca irá morrer. Quantos estão vivos aqui? Diga amém. E quantos que estão vivos aqui já creram em Jesus? Diga amém. Sabe o que Jesus está dizendo? Você nunca vai morrer. Espera aí. O pastor acabou de falar que esse texto fala sobre a realidade da morte física e que todos nós morreremos fisicamente. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se você está vivo e crer em mim, crer em Jesus, você jamais morrerá eternamente. Jamais será condenado. Jamais será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque o lugar destinado a estes que serão lançados lá no lago de fogo e enxofre, é a pessoas conforme nós lemos no versículo 8 de Apocalipse 21, quanto aos covardes. Sabe quem são os covardes? São aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho durante toda a vida, mas ficam pensando: não, eu não vou tomar uma decisão por Jesus, não, isso é lorota, não. Se eu tomar uma decisão por Jesus, eu terei que mudar de vida. Se eu tomar uma decisão por Jesus, eu vou encontrar encrenca lá em casa. Eu nasci numa religião, eu cresci, toda a minha família é dessa religião. Não, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. São covardes. Covardes que não se achegam a Jesus, que nunca têm a coragem de se decidir, e que sempre estão procrastinando e deixando para um outro dia. A Bíblia diz que esses covardes que poderiam ter se decidido e não se decidiram, o destino deles é a segunda morte. Mas quem mais? Os incrédulos. A palavra incrédulo já está dizendo. Jesus acabou de afirmar para Marta: quem crê em mim jamais morrerá. O incrédulo é o que não crê. É aquele que não crê que Jesus seja o único que pode levá-lo ao Pai. É não crer que Jesus é o pão da vida. É não crer que Jesus é a luz do mundo. É não crer que Jesus é a porta. É não crer que Jesus é o bom pastor. É não crer que Jesus é a ressurreição e vida. Quem não creu e é incrédulo será condenado. Quem mais? Os abomináveis. Aqueles que cometem abominações, e hoje o que mais a gente vê por aí, abominação, é pai matando filhos, são mães matando filhos, são pessoas simplesmente usando as suas mãos e os seus pés para correrem, para derramar o sangue, para cometerem as maiores abominações possíveis. Isso é prova de que essas pessoas nunca tiveram um encontro real com Jesus, mas está dizendo também aos homicidas, aos fornicadores. Quem são os fornicadores? Aqueles que insistem em não viver uma vida de pureza sexual, mas que vivem sim se atolando no sexo ilícito, utilizando o sexo para manifestação dos piores prazeres e das coisas mais horrendas possíveis. São aqueles que não respeitam as ordens deixadas por Deus, de que não respeitam a ordem do Senhor, de que Ele deixou o sexo como algo puro a ser gozado entre um homem e uma mulher no âmbito de um casamento. Se a pessoa diz que encontrou a Jesus, mas continua sendo fornicador, a palavra está dizendo que você está negando a decisão que você fez por Cristo. Quem mais? Os feiticeiros, não preciso nem dizer nada. Os idólatras, o que mais dizer? E a todos os mentirosos. São os hipócritas. São aqueles que dizem que são, mas as suas obras negam que eles sejam. Todos estes, a Bíblia diz, que terão como recompensa a morte eterna, separação eterna de Deus. Mas Jesus disse a Marta: Marta, Marta, todo aquele que vive, quantos estão vivos aqui? Quantos já creram em Jesus? Jamais enfrentaremos a segunda morte. Você pode dizer amém? Se você ainda não creu, creia, creia, creia. Aquele que crê em Cristo pode até morrer fisicamente. E essa é a realidade da morte. A morte física é uma realidade.
mas porque renasceram espiritualmente, jamais enfrentarão a segunda morte ou a morte eterna. Em segundo lugar, esse texto nos apresenta a realidade da ressurreição. Em primeiro lugar, vimos a realidade da morte, morte física, destino de todos os vivos, a morte espiritual, que atingiu a todos os homens em virtude do pecado, e a morte eterna, que é reservada a todos aqueles que rejeitarem Jesus. Mas agora veremos que esse texto também nos apresenta a realidade da ressurreição. A ressurreição que traz vida ao corpo físico. O corpo que está destinado a morrer. Nesse texto, Jesus disse que esse mesmo corpo que morreu fisicamente, um dia será ressuscitado. Nós já confirmamos que Lázaro de fato havia morrido. E havia morrido há quantos dias? 4. Cristo fez questão de demorar-se 2 dias para que ao chegar em Betânia não houvesse dúvidas da morte física de Lázaro. Jesus demorou mais um pouquinho e Jesus disse, eu vou demorar um pouquinho mais, ninguém pode ter dúvida. Não foi nenhum fenômeno, Lázaro não está fingindo que morreu. Eu quero que as pessoas saibam que ele de fato morreu. Inclusive Marta disse, Senhor, eu não vou abrir essa aqui não. Já está, fedendo. São 4 dias. E olha a coisa que fede, a carne humana. A carne humana. Lázaro estava morto. Em João 11, se você está comigo, você vai notar que a percepção de ressurreição era uma percepção contida em todos os ensinamentos do povo judeu. Era algo já disseminado na palavra de Deus, fazia parte da crença dos judeus. Olha o que diz em João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No 32, nós vemos mais uma vez Maria dizendo a mesma coisa. Maria chegando aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse Jesus, 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas a crença na ressurreição do corpo era uma crença sólida por parte dos judeus, e eu digo ressurreição e não reencarnação. A Bíblia não apoia os ensinamentos errados e heréticos de reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer quantas vezes? 1! E depois disso vem o juízo. Não é nascer de novo, morrer, renascer. A Bíblia fala de ressurreição do corpo. É isso que a gente nota, veja comigo no mesmo texto de João 11, no versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela tinha noção do que os profetas falavam sobre ressurreição. Eu sei, Senhor, que meu irmão vai ressuscitar, mas é lá para frente, no último dia. 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. 40. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. 44. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o
e deixai-o ir. De fato, meus amados irmãos, a palavra ressurreição na palavra de Deus nos remete à volta da vida ao corpo morto. Esse texto nos apresenta a realidade da morte, a morte física, mas esse texto também nos apresenta a realidade da ressurreição que traz vida ao corpo físico morto. Essa é a grande esperança do cristão, a ressurreição do corpo físico. Mas esse texto também fala sobre a ressurreição como a realidade de um ato que traz vida ao espírito. Note que da mesma forma que existe 3 tipos de morte: a morte física, onde a ressurreição garante a volta da vida ao corpo físico morto, da mesma forma que existe a morte espiritual, existe também a conotação da ressurreição espiritual. O que é a ressurreição espiritual? É trazer vida ao espírito que estava morto. Olha o que diz no mesmo texto que nós lemos de Efésios 3, 1 a 3. Nós havíamos lido em Efésios 3, 1 a 3, diz: vos vivificou, ou seja, vos ressuscitou, ou seja, vos deu vida. Quando? Quando estavam vocês mortos em ofensas e pecados. Olha o que diz o versículo 5 de Efésios 2. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando cremos em Cristo como sendo nosso Salvador, nós passamos a ter vida espiritual. Vida espiritual é resposta de Cristo à morte espiritual e significa sermos reconciliados com Cristo. A ressurreição nos apresenta essa realidade da volta de vida ao corpo físico em um dia determinado. Mas instantaneamente, no momento em que a pessoa crê em Cristo, a volta da vida espiritual, aquele que estava desligado e afastado de Deus pelos seus pecados. Mas em terceiro lugar, a realidade da ressurreição que traz vida eterna. A ressurreição é o que nos garante a vida eterna ao homem. A ressurreição é condição sem a qual ninguém jamais entrará no gozo da vida eterna. O próprio apóstolo Paulo diz que se não há ressurreição de mortos, toda a nossa fé seria vã. Mas abra a Bíblia para um dos textos mais lindos sobre ressurreição, que nos conduzirá à vida eterna. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Abre em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13, olha o que Paulo diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E quando a Bíblia usa essa temática dos que já dormem, está se referindo ao corpo físico morto. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou os que já morreram.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, repito, os que morreram em Cristo, mais uma vez, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos quanto tempo? E assim estaremos por quanto tempo com o Senhor? Para sempre! Vida eterna! Para sempre! 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmão Joaquim, Anneli um dia encontrou-se com Jesus, amém? Amém. Anneli, que um dia estava morta espiritualmente, passou a ter vida espiritual. Mas Anneli enfrentou a morte física. Mas a Bíblia diz, meu irmão Joaquim, que um dia, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, meu irmão, e Anneli ressuscitará com um novo corpo glorioso, para que juntamente conosco nos encontremos com Jesus e estejamos com Ele para sempre. E essa é a fé que move os santos, amém ou não? Amém ou não? Louvado seja Deus! Esse texto nos apresenta, em primeiro lugar, a realidade da morte. A morte física, destino de todos os vivos. E você que está aqui, saiba, memento mori. Você vai morrer um dia. Eu morrerei um dia. Mas esse texto também diz que existe a morte espiritual, que é o estado daquele que nunca encontrou-se com Jesus. E se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, você está morto espiritualmente. Move, vê, enxerga, ouve, você compartilha, você interage, mas não tem vida espiritual. Não se reconciliou com o Senhor. E saiba que se você enfrentar a morte física nesse estado, o que está reservado para ti é a morte eterna, ou segunda morte. Mas esse texto, e louvado seja Deus, nos apresenta a realidade da ressurreição. Nos apresenta a realidade da ressurreição que traz vida ao corpo físico. Um dia todos os corpos que morreram em Cristo, todos esses que morreram na fé em Cristo, ressuscitarão. Mas esse texto também nos diz sobre a vida espiritual que Jesus, que é a ressurreição e vida, dá a todo aquele que crê. Porque no momento em que cremos, somos vivificados, passamos a ter vida espiritual. Regozijo, alegria, paz. Nascemos de novo para uma nova vida. Mas esse texto também nos apresenta a realidade da ressurreição, no fato que nos traz a certeza da vida eterna com Cristo. Com Cristo. Por último, esse texto também apresenta para a gente a realidade do que crê no eu sou a ressurreição e a vida. Qual é a tua realidade se você hoje creu em Jesus como sendo a ressurreição e a vida? Em João 11, 25, 26 e 27 está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Sabe o que Marta responde a Jesus? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
Quem crê em Cristo tem a certeza de que ressuscitará espiritualmente. Esse é o estado, essa é a realidade de todo aquele que creu em Cristo, como Marta disse aqui com a sua boca: creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A certeza que nós temos ao crer em Jesus é a certeza de que nós fomos ressuscitados espiritualmente, de que a nossa vida espiritual ganhou de fato vida. Olha o que diz em João 5:24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Sabe por quê? Porque passou da morte para a vida. Quantos aqui já creram em Jesus? Você passou da morte para a vida. Você hoje tem vida espiritual, aleluia. Estamos vivos espiritualmente, reconectados com o Senhor. É por isso que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso que nós não sabemos às vezes como pedir ao Senhor, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É essa a presença do Senhor em nós, pelo seu Espírito. Mas a realidade daquele que crê no eu sou a ressurreição e a vida, não é somente a certeza de que ressuscitou espiritualmente, mas que também ressuscitará fisicamente. É essa certeza de que a morte, se me alcançar hoje, o Dinho jamais imaginaria que sairia de casa e ia para o trabalho, de que chamaria um aplicativo para ir para o hospital, e que dentro do aplicativo ele morresse. Todos nós imaginamos que vamos sair daqui e vamos chegar em casa. Quem quer chegar em casa hoje? Eu também quero. Eu quero. Mas ainda que a morte nos ceife, hoje, a certeza daquele que creu no eu sou a ressurreição e a vida, é a certeza absoluta de que um dia seremos ressuscitados. Amém ou não? A minha mãe será ressuscitada. Um dia eu me encontrarei com ela novamente. 1 de Paulo aos Coríntios 15. É um segundo texto mais lindo que fala sobre ressurreição. O primeiro era de 1 de Paulo aos Tessalonicenses, mas olha o que diz em 1 de Paulo aos Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 50, 51 e 52. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém ou não? Certeza absoluta da ressurreição física daqueles que morreram em Cristo. Mas a terceira realidade daquele que crê no eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, naquele que crê em Jesus, é que ressuscitará espiritualmente, isso já aconteceu, ressuscitará fisicamente, mas gozará a vida eterna. Quem creu em Cristo, como Marta declarou, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem creu no eu sou, tem a certeza de que gozará a vida eterna. Mais uma vez, vai comigo em Apocalipse 21. Versículos 6, 7 e 8. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ao que vencer, ao que creu no eu sou a ressurreição e a vida, as palavras de Cristo serão essas: venha, eu quero hoje ser o seu Deus, e você será o meu filho. Entra, você herdará todas as coisas. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, perdição eterna, separação eterna. De que lado você está? Do lado da vida ou do lado da morte? Você já encarou a realidade do eu sou a ressurreição e a vida? Eu concluo hoje dizendo que quando Jesus se apresenta dizendo eu sou a ressurreição e a vida, deve nos fazer hoje refletir sobre a realidade da morte. Morte física da qual não fugiremos. Morte espiritual da qual você pode fugir hoje, se ainda não creu em Jesus. Para que você possa fugir de uma vez por todas da morte eterna. Mas quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele nos apresenta hoje a realidade da ressurreição. A ressurreição que um dia trará vida ao corpo físico morto. Mas a realidade da ressurreição que traz vida espiritual a você hoje, se você crer em Jesus. Mas a certeza também de que um dia você poderá gozar com Ele a vida eterna. E por último, a realidade do que crê em Cristo. Vida espiritual, vida física, vida eterna. Quem nasce uma vez? E quantos aqui nasceram fisicamente? Amém. Se você não tivesse nascido fisicamente, você não estaria aqui. Quem nasce uma vez, vai morrer duas. Vai morrer fisicamente. E vai morrer por toda a eternidade, enfrentando a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, no lago de fogo e enxofre. Mas quem nasce duas vezes, só vai morrer uma. Como é que eu faço para nascer duas vezes, pastor? É nascer fisicamente. E todos vocês já nasceram. Mas é nascer espiritualmente. É crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo a Nicodemos, naquele encontro, falou a ele dizendo, na verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É crer em Jesus para ter uma nova vida. E aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Novo. Não saia daqui sem nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo pela fé em Cristo, reconhecendo que é um pecador e que pelos nossos pecados somos separados dele, mas cremos em Jesus, cremos que Ele é a ressurreição, teremos
a vida e a vida eterna com Ele. Eu concluo dizendo que a morte é uma realidade na vida do ser humano. A morte não escolhe sexo, não escolhe classe social, nem tampouco idade, mas atinge a todos como um decreto do qual não podemos escapar. Temos enfrentado nos últimos 17 meses uma nuvem escura de mortes. Perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos pessoas chegadas. Sabemos que de todas as certezas que podemos ter neste mundo, a única da qual ninguém foge é a morte física. E ela se torna o grande inimigo a ser vencido. No entanto, Jesus Cristo hoje está dizendo para ti e para mim, que quem crê em Jesus, quem crê no eu sou, a ressurreição e a vida, ainda que enfrente a morte, sabe que gozará uma vida eterna com Deus. Consolo e esperança para os salvos, e única forma de ter a vida eterna. Em Romanos 8, a partir do versículo 35, diz assim o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Seria a perseguição? Seria a fome? Seria a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pergunta de Jesus a Marta é a mesma pergunta que eu quero fazer a você hoje. Marta, crês tu isto? Você que está aqui, crês tu isto? Crês tu que Jesus é a ressurreição e a vida? Crês tu que Jesus é o bom pastor? Crês tu que Ele é a única e necessária porta para nos levar à vida eterna? Crês tu que Ele é a luz do mundo? Crês tu que Ele é o pão da vida? Crês tu isto? Disse-lhe Marta: sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça. Talvez você tenha perdido entes queridos, talvez você tenha perdido amigos, e talvez alguns desses entes queridos ou amigos que você perdeu não tiveram a oportunidade de ouvir da tua boca que Jesus Cristo era a ressurreição e a vida. Desperta, anuncia aos teus, anuncia aos teus parentes, anuncia aos teus amigos que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas se você perdeu entes queridos e amigos que já haviam tido esse encontro pessoal com Cristo, renova hoje a tua esperança. A esperança na ressurreição, a esperança na vida eterna.
Agora, se você, meu amado, minha amada, entrou aqui nessa noite e ainda não fez uma decisão real por Jesus, hoje é o dia de você entregar o seu coração a Ele. Hoje é dia de você nascer de novo, porque quem nasce 2 vezes não morrerá eternamente, mas terá vida eterna e vida eterna